Olá, boa noite, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente poder começar essa live, nossa primeira live de comemoração do aniversário da página Tem Educação Financeira. Vai ser um mês de muita novidade, um mês de assim agitado, cheio de lives interessantes, com temáticas variadas. E então vamos aguardar mais um pouquinho, até porque vamos esperar o nosso convidado especial de hoje, o Genésio, da página Nosso Dinheiro, que vai vir bater um papo aqui comigo a respeito de finanças em família. Aliás, até será que eu não consigo fixar aqui o post? Podia ser uma boa, né? Vou tentar colocar aqui pela primeira vez. Fazer um teste. Oi, já vi que o nosso convidado chegou. Tô tentando fixar aqui o tema. Eu não sei se eu consigo. Vamos tentar. Será que eu consigo fixar a postagem ou no tema? Fixar comentário. Ah, legal. Então, vamos agora começando aos pouquinhos. Então, uma boa noite para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou educadora financeira. Eu sou a criadora aqui da página, né? Trocando em miúdos, que mudou de nome tem cerca de um mês para Tem Educação Financeira. Ficou mais curtinho, mais fácil de lembrar. Então, como eu estava anunciando aí já há um tempo, esse mês de setembro é o mês de aniversário da página. Eu montei uma programação super especial. Agradeço imensamente várias pessoas que eu convidei que estão participando. Hoje é a primeira live que faz parte dessa programação que está começando hoje, e eu tenho a honra de ter um convidado super especial que topou, que é o Genésio, da página Nosso Dinheiro, e a gente vai começar, então, esse mês de programação conversando sobre um tema fundamental, que é finanças em família. Afinal de contas, né, muita gente acaba tendo dúvida, existem dados estatísticos no Brasil que eu vou comentar um pouquinho, preocupantes, que falam sobre a respeito do nível de endividamento das famílias. Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre como é importante da gente falar com a família sobre dinheiro, como é importante a gente envolver todos os membros, envolver as crianças, envolver os filhos, envolver a esposa, o marido, seja quem for, como que é importante todos estarem voltados na mesma direção na hora de se planejar as finanças familiares. Então, eu vou convidar aqui o meu convidado super especial. Genésio, manda aqui, vamos ver se eu consigo te convidar para a live. Acho que agora vai. Vamos aguardar, vamos ver se vai dar certo. Pronto, deu certo. Ajeitar o cabelo, né? Deixa eu ajeitar. Boa noite! Meus parabéns, um ano de página, né? Uhul, né? Isso aí. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Eu acho que assim, foi um ano de muito aprendizado e como eu canso de falar, eu acho que uma das coisas maravilhosas que vieram nisso tudo são as pessoas que a gente conhece, né, Genésio? E você foi uma das pessoas. Exatamente. Eu acompanho também, a gente faz parte de um grupo, né, de educadores financeiros. E a gente acabou, assim, são várias páginas que interagem, a gente acabou se conhecendo por lá. Então, o trabalho também, o Genésio também faz um trabalho super interessante. Aliás, Genésio, eu acho que é legal você se apresentar antes que eu comece também a falar. Você apresenta o pessoal da minha página, que não te conhece, né? Vou deixar você aí falar um pouquinho. Tá, então vamos lá. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né, por estar aqui mais uma vez conversando sobre finanças, que é um assunto que não só que eu gosto, mas faz parte do dia a dia de todo mundo, então acho que isso é que torna um assunto mais interessante. E outra coisa, parabenizar você pelo ano de página, né? A gente sabe que não é fácil, assim, às vezes o pessoal vê a gente aqui postando, fazendo vídeo e tal. Gente, dá frio na barriga, a gente fica nervoso, fica se sentindo envergonhado no começo, sabe? Não é assim, nasci para fazer página, não, né? O negócio é mais embaixo um pouquinho. Mas, e passar um ano é legal, porque a gente está sendo provado sempre, assim, o que vai postar, será que o pessoal está gostando, é por aqui e tal. E isso mostra que a caminhada está dando certo, né? Então, parabéns, não pare, continue, viu? Com certeza as pessoas estão sendo beneficiadas com o seu conteúdo. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Genésio Vasconcelos, para quem não me conhece, né? Sou o criador da página Nosso Dinheiro, que também é um perfil do Instagram voltado para conversar sobre finanças pessoais, né? Principalmente finanças pessoais. Eu sou formado em administração de empresas, tanto de graduação quanto de doutorado. Tá? Eu tenho meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo.
mas eu sou natural e moro aqui em Fortaleza, Ceará, né? A gente está um pouquinho distante, mas a internet nos aproxima, né? Quando você está aí com frio, eu estou aqui com o ventilador ligado. Mas, né? E é isso, né? Eu trabalho, eu não trabalho oficialmente com finanças pessoais, né? Assim, eu gosto do tema, discuto o tema, converso sobre o tema, mas eu leio e pratico o tema desde 2007, né? Desde 2007 foi a primeira vez que eu tive contato com finanças pessoais, então já vão aí 13 anos. 13 anos. E finanças pessoais mudou a minha vida, né? Mudou a forma como eu lido com o dinheiro e a minha perspectiva de vida, financeiramente falando. Uhum. E eu tô aqui hoje, né? Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esses assuntos tão legais. Ah, que bom. Eu fico muito feliz que, né, agradeço muito a sua presença aqui, porque a gente sempre acaba sozinho, a gente traz muito conteúdo, mas eu acho que quando a gente estabelece uma conversa, a gente consegue ter uma troca muito mais interessante, né, de conversa, de um bate-papo, fica mais descontraído e acabam surgindo muitas vezes outros temas, né, que a gente, enfim, que a gente sozinho não falaria, né, por conta dessas experiências, né, então, o Genésio tem uma baita experiência nisso, eu tô nessa caminhada, ok, eu acho que efetivamente eu comecei na educação financeira tem 1 ano e meio, um pouquinho mais, mas na minha pós-graduação, que foi quando eu comecei, tem 1 ano, basicamente, então, É, assim, eu sou um bebê ainda nessa área de educação financeira, mas eu estou aprendendo muito e, obviamente, eu quero muito ajudar as pessoas e eu sinto que, acho que essa missão bacana que a gente tem de levar para o conteúdo para as pessoas é o que dá meio que fôlego para a gente continuar, né? E hoje, basicamente, a gente veio conversar sobre um tema específico, né? Porque, assim, é uma coisa a gente falar sobre finanças pessoais, assim, a gente pegar focado um pouco mais no indivíduo, mas a gente falar de finanças familiares, né, finanças, educação financeira em família, né, é um tema, assim, que é precioso, né, no meu ver. Porque eu já tive algumas experiências com pessoas que tinham famílias e tinham questões de finanças para poder resolver, e no momento em que a pessoa não consegue se abrir com a família e trazer a família para junto, para montar um planejamento, a coisa não vai para frente. Né? E isso acaba se refletindo como um todo, porque uma pessoa só, vamos dizer que seja uma família de 3, 4, 5 pessoas, até 6, a gente sabe que tem famílias maiores, como que essa responsabilidade de fazer o planejamento da família inteira fica nas costas de uma pessoa só? Por mais que essa pessoa muitas vezes seja maior rendimento, seja a pessoa que seja provedora da família, enfim, mas isso não pode ficar só. E como uhum, que é importante isso, enfim, envolver a família nesse planejamento, mas que nem sempre as pessoas sabem como fazer isso. Então, assim, basicamente, se a gente for poder pensar, né, eu trouxe aqui antes da gente entrar, porque eu trouxe algumas perguntas para a gente bater um papo, Genésio, mas, assim, eu queria tá. ter uma pesquisa que eu estava dando uma olhada a respeito da pandemia, principalmente, como que estava a questão das finanças, das famílias, né? Como que as pessoas estavam lidando com isso. E eu encontrei uma pesquisa da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, né, de Bens e Serviços e Turismo, e é uma pesquisa bem recente. Ela é agora de 2020, de abril, bem agora de abril de 2020, ela diz que bateu um novo recorde do endividamento das famílias. Então, assim, é um tema muito importante. Pensa comigo, um novo recorde agora em abril e chegou um nível de endividamento de 66,6% das famílias brasileiras endividadas. Então, assim, isso obviamente é um dado do começo da pandemia, a gente não sabe agora como que tá, porque a pandemia está se estendendo, a gente não tinha essa expectativa de ficar tanto tempo em casa, agora com muitas vezes cortes de salário, enfim, né, com uma vida mais complicada, agora pense nisso, né? 66,6% das famílias brasileiras com dívidas. E essas dívidas estão aonde? Essa pesquisa fala que está em cheque especial, cartão de crédito, né, financiamento, já é cheque pré-datado, e tem mais uma também que me chamou a atenção, que isso realmente é muito comum em família, são os carnês de lojas, ou os cartões de loja mesmo, né? Então, Genésio, eu não sei, assim, eu trouxe esse dado, eu levantei, foi assim, uma estatística recente que é muito preocupante. Não sei se você já conhecia esse dado, é bem agora de 2020, de abril, bem recente. E traz uma bela de uma preocupação, né? Que já me vem. Aí eu vou bater um papo contigo a respeito do primeiro tema que vem, né? Pensando, será que, assim, falar sobre educação financeira com a família, será que existe algum conflito? Por que as pessoas têm tanto receio, né? Vamos conversar primeiro a respeito disso. Será que isso é uma relação harmoniosa? Dinheiro, família?
Como que você consegue, de repente, consegue bater um papo comigo sobre a respeito disso? Como que as pessoas e a família se relacionam e o dinheiro? Você consegue trazer um Consigo, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, muito legal assim, muito legal que existe uma pesquisa sobre isso. Os dados não são nada legais, né? Você ter quase 70% da população endividada é um dado bastante alarmante. E aí eu vou fazer alguns parênteses em cima dessa fala que você me fez, dessa pesquisa, e conectado com a pergunta que você me fez. Uhum. Perceba, a notícia é do começo de abril. Se a notícia é do começo de abril, os dados eles foram coletados, na melhor das hipóteses, até o final de março. Na melhor das hipóteses, né? Porque aí tem a tabulação e tal, não sei o que, para poder. A entrevista, para poder sair no site. Então, colocar 15 dias antes aí. Então, lá pelo dia 20 de março, foi coletados os últimos dados. Foi exatamente no começo da pandemia. Bem no Assim, a início. gente não tinha. A pandemia não tinha chegado ainda, né? Se você fizer. E outra, em março, abril, quando essa notícia saiu em abril, quando a gente lia, a gente dizia, pô, primeira semana de abril, primeira quinzena. Não, vai passar. Tá passando. É um mês e tal, porque começou mais ou menos 15 de março, 18 de março, dependendo da cidade que teve o lockdown. Então a gente está um mês, tem o dinheiro do governo e tal, maio está tudo ok. A gente está em setembro. Né? A gente tá em setembro. E de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, muita gente perdeu o emprego, infelizmente. Né? E aí um dado muito importante que eu vejo nessa pesquisa é assim, ó, me corrija se eu estiver errado. O primeiro foi cheque especial, depois cartão de crédito, depois. Qual foi o terceiro aí? Olha, eu vou até colar aqui de volta, né? Olha, tá escrito Cola assim, aí. tá dizendo dívida assim, cheque pré-datado, cartão de Certo, crédito, cheque certo, especial, carnê de certo. loja, empréstimo pessoal, prestação do carro e seguro. Pronto. Era esse dado que eu queria. Vamos Uhum. lá, o que é que a gente consegue ver disso? Esses 5 primeiros itens aí que você me falou, cheque pré-datado, cartão de crédito, carnê de loja, etc e tal, são todos dívidas que a gente contrai diretamente de consumo, do consumo do dia a dia da gente. Quer dizer, a pessoa não está endividada porque comprou uma casa errada, porque mora num apartamento que é muito além do custo dela. Não, ela não está endividada porque o carro dela é muito caro. Até está aí, mas é em sexto lugar. Né? O seguro do carro ficou em sétimo. Então, quer dizer, a gente consegue calcular as grandes contas. Isso foi uma das primeiras aprendizados que eu tive em 2007. Eu fazia assim, meu salário, eu ganho tanto, a prestação do meu carro é X, sobra tanto, dá para virar um mês. A gente não faz a conta do pequeno. E assim, não é que eu concorde, e eu não concordo, com aquela máxima que diz, corte o cafezinho e seja milionário. Não, não é por aí. Né? Uhum. Mas, por trás dessa frase, o que é que está escrito assim? Se você não cuidar das suas pequenas contas, elas vão começar a fazer um grande rombo no seu orçamento. É como eu também sempre falo, assim, uma vez eu usei uma alegoria no post meu que dizia, você querer investir sem ter pago as suas dívidas ou sem ter que ter uma reserva de emergência, somente Uhum. pagando as dívidas, é como se você tivesse dentro de uma canoa furada, querendo acabar com o vazamento com um balde. Quer dizer, você não vai conseguir, porque tem um buraco ali dentro, vai entrar água todo tempo, você tem que primeiro tampar o buraco, depois você tira a água de dentro, né? Porque senão a coisa não anda. Mas, tá, beleza, ok. Já identificamos qual o principal item aí de problema, que é consumo. Consumo. Legal. E o que isso tem a ver com família? Né? Tem exatamente tudo a ver com o que a gente está conversando, e aí eu vou conectar com a pergunta que você me fez. Uhum. Muito possivelmente, Luísa, o que é que acontece? As pessoas elas não conversam entre si sobre dificuldade financeira. Eu tive a oportunidade... Bom, a gente acaba conversando com muitas pessoas, né? Eu tive a Uhum. oportunidade de conversar com uma pessoa que ela me disse assim, Genésio, era um cara, né, um chefe de família, e ele disse, olha, casado, com filho e tal. Ele disse, Genésio, eu entrei, eu estou num tremendo problema financeiro, porque minha receita caiu muito agora com a Covid. Ele era um cara que trabalhava meio autônomo e tal, mas eu não tive coragem de falar para minha esposa.
Hum. E aí eu mantive, porque eu disse, não, eu vou rever isso daqui a situação vai voltar, vai voltar. E eu não tive coragem de falar para ela, então ele não reduziu o gasto da casa. Que parece com bobagem, mas continuou mantendo comida fora, lazer. Mesmo, mas tá na pandemia, tem lazer? Tem. Como se nada tivesse acontecendo, né? Disse, não, é só a gente ficar em casa, tá tudo ok e tal, tá tranquilo, fica aqui comigo, tá bem. E o cara, sem dormir direito, porque não tinha conversado com ela. Então perceba, você tem marido e mulher, né? Você é casado, eu também sou casado. Então, assim, são relações de anos, né? De uma caminhada junta. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de conversar sobre finanças, de dizer, olha, eu esse mês não entrou meu salário, eu não consegui. Porque, às vezes, a gente tem vergonha de dizer que falhou, né? Na verdade, você não falhou, o mundo parou. O mundo puxou o freio de mão. Então, assim, não é... E Não tem foi mais um. você. E se você falhar, não é um problema. A pessoa que está Não! com a família, ela está contigo nas coisas, nos bons e nos maus momentos. Não é um problema. Você tem que se abrir, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente, é o que acontece. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de abrir esse problema. Mantém uma cortina de fumaça para que as outras não sintam o que eu estou sentindo, então deixa que eu sinto só, eu fico sem dormir sozinho, mas meus filhos, meu filho, minha filha, quem quer que seja minha mulher, enfim, meu marido, se for mulher, enfim, é, não precisam passar pela dor que eu estou passando. Só que isso vai criando uma bola de neve enorme, enorme, e aí a pessoa perde totalmente o controle. A família acha que está tudo bem, né? Tá? Tipo assim, a crise não chegou aqui em casa, a gente está bem. De repente, quando vem a facada, é inteira, assim, ela vem comendo tudo. E aí você já não tem mais crédito, porque você já estourou o cartão, você já estourou o limite do banco, e de repente você diz, ó, a partir de amanhã não tem Não, mais nada, não tem mais. Isso tá? Então é assim, uma. você sai do 100 para o zero. E sabe que isso reflete não só nas finanças, né? Porque falar a parte de finanças e família, a gente está falando muito de relacionamentos. Então, isso tudo que você está trazendo sobre essa questão do medo de compartilhar e de botar tudo para si, né? Ela traz também, muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou poupar a minha família de levar essa questão. Mas em que medida realmente o teu relacionamento não já está sendo impactado? Porque você, por estresse, por estar com isso na tua cabeça, de certa forma, você está estressado, mesmo que você não perceba, e isso se reflete nos relacionamentos. Então, é uma questão muito de você ter essa divisão, ela não é só uma questão de financeira, mas é emocional também. Ela é Claro, de você ter uma cumplicidade, de você também saber dividir o teu fardo. Esse fardo não tem que ser só seu, vocês são uma família, né? Mas é muito. exato. E aí o que acontece? Assim, as pessoas, elas começam. E aí tem um outro grande problema. O grande problema financeiro são expectativas, né? Só dar uma pausa aqui para dar um oi para a Evelyn aí, que está assistindo a gente, também amiga nossa, né? Também aí. É, então, tem a problema das expectativas. Porque, assim, todo mundo tem suas expectativas de curto, de médio e de longo prazo. Por mais que não tenha essa divisão mental organizadinha, mas Uhum. ela tem suas expectativas. E aí o que acontece? Na hora que eu estou dizendo, não, eu vou te poupar desse problema, eu não estou trabalhando as expectativas do outro. Uhum. Então, quando o problema vem que eu perdi o controle completamente, o outro, eu vou mexer com as expectativas do outro. E aí eu vou ter mais cobrança ainda, porque o outro vai dizer, por que que você não me falou antes? Por que que você me tratou dessa forma? Por que que você me deixou achar que a gente estava bem? Quando não Uhum. estava, né? Quando não estava bem. Então, e aí, expectativas, né? Mas assim, a gente está falando de problema quando o problema estourou. Ah, Genésio, mas eu não estou com esse problema aqui em casa, não. Aqui em casa a gente está assim, né? Devagarzinho e tal, uma conta um mês, outra conta no outro, mas vai. A gente está passando. Esse é um outro problema, né, Luísa? Porque assim, quando você vive em família, eu gosto muito de falar, assim, acho que todo mundo deve ter lido ou ouviu falar do livro Cortiço, né? Que eram Uhum. várias pessoas com várias realidades morando debaixo do mesmo teto. É bem conhecido. Uma família não é um cortiço, que você tem várias pessoas morando debaixo do mesmo teto. Uma família é um grupo de pessoas que tem um elo entre si.
um elo sentimental, sanguíneo, sentimental e sanguíneo em alguns casos, enfim, né? Então você tem um elo. Você não está ali simplesmente pagando conta e dividindo uma casa, né? Então, assim, um casal às vezes tem esse problema. Tem casal que a vida vai passando, a gente esquece que a gente está com a pessoa do nosso lado, não é para ajudar a pagar o apartamento, nem o aluguel, nem dividir a Netflix, não. Entendeu? A gente está ali porque a gente tem um objetivo em comum, a gente quer viver a vida. A gente não casa pensando em separar. A Exato. gente Eu acho casa. importante, objetivo em comum. Eu acho que muitas pessoas acabam que nesse processo de não se abrir, não ter uma conversa, um diálogo, né, que é necessário, né? Você falou algo importante, objetivo em comum. Quando a gente fala, seja na questão financeira, que é também muito importante, mas pessoas que têm um elo, que são ligadas entre si, que moram juntas, que vivem, que compartilham uma vida juntos, né? Não é só o mesmo teto, mas é a vida, né? Muitas vezes o planejamento, você ter esse compartilhamento, esse planejamento financeiro, é você trazer esses sonhos, né, e esses objetivos em comum para vocês terem um direcionamento. Isso você falou é muito importante. Eu acho que vale a pena pegar um pouco sobre isso, né, de como que muitas vezes as pessoas se desconectam, né, sendo mesmo uma família, morando juntas e estando juntas ali, há essa desconexão. E que muitas vezes isso, obviamente, as finanças se refletem isso, né? Uma coisa não está separada da outra. Então, como é importante todo mundo dividir as coisas boas, as expectativas boas, né? Os sonhos, aquilo que você deseja, mas também as coisas ruins, as frustrações, né? Aconteceu um corte no salário, aconteceu alguma coisa que tipo, você tinha uma expectativa de receber um dinheiro e não vai receber, você tinha expectativa de realizar alguma coisa em um ano e você não vai poder por alguma outra questão que surgiu, mas também fazer planos em conjunto. Então, isso que você falou é muito importante, porque eu considero que essa questão de não falar sobre dinheiro em família é quase que um tabu, né? É como se a sociedade ainda tivesse um tabu de não posso falar de dinheiro, ou só posso falar de dinheiro quando eu estou bem, mas quando eu estou mal ou então estou precisando de uma ajuda, eu não posso compartilhar, né? E isso é doloroso demais para quem assume isso para si, né? Isso e assim, ó, aí você tem uma série de situações, porque, por exemplo, você não conversar, você não estabelece elos, você não estabelece conexões, né? E aí, por exemplo, você tem. Eu sei de casos, por exemplo, que a mulher não sabe quanto o marido ganha. Sim. Entendeu? Assim, eu não consigo perceber isso, entendeu? Assim, a pessoa me falou isso, eu disse, meu Deus, eu vivo num mundo paralelo, né? A pessoa não sabe quanto que o marido ganha. Não, ele não fala, diz que não é para eu saber e tchau. Entendeu? Então, quer dizer, nesse caso específico, ou casos desse tipo, o marido, ou às vezes a mulher pode ser, mas o cônjuge que tem a maior renda, acaba mantendo uma situação, ele define o padrão da vida das pessoas da casa, e ele não diz quanto ganha, e as pessoas não sabem qual é realmente o padrão delas. Né? Porque a gente não conhece nosso limite. Eu não sei se o meu limite está estourado, se está baixo, não sei. E aí o que acontece? Você começa a criar problemas com expectativas. Eu estou falando aqui só de provedores, tá? Assim, ou de adultos, né? Eu ainda vou falar mais um pouquinho de adulto antes de descer para a segunda camada, que são os filhos, né? Mas assim, falando de adultos, você tem duas pessoas quando se unem, elas têm objetivos em comuns, obviamente, mas elas têm histórias de vidas diferentes, né? Tem formação e tal, e tiveram um sonho construído, todo mundo tem uma construção de vida na sua vida quando casa. Uhum. E aí, quando casa, as pessoas pensam assim, poxa, eu vou casar e vou para minha casa. Eu vou sair da casa dos meus pais e vou ter a minha casa. Então, assim, um cônjuge diz, eu vou sair da casa dos meus pais e vou para minha casa, o outro diz, eu vou sair da minha casa e vou da casa dos meus pais e vou para minha casa. Só que quando um chega na casa, tem um outro. Né? Quando eu chego na minha casa, poxa, tem a minha esposa agora aqui dentro, né? Eu vim na minha casa e ela chegou na casa e disse, opa, tem ele aqui dentro da casa também, né? Então, quer dizer, a casa não é minha, né? É uma nova casa que eu vou dividir de novo. Eu vou dividir. E aí eu vou dividir planos e sonhos e tal. Então, é muito importante que os cônjuges conversem sobre planos e sonhos, né? Expectativas, porque às vezes o casal, todo mundo tem coisas diferentes, né? Mas se você pegasse homem e mulher, por natureza, tem visões diferentes de mundo, né? Prioridades diferentes. Então a mulher às vezes quer decorar mais a casa, pensa mais no lado às vezes um pouco mais estético e tal, essa coisa toda, tudo mais. O homem, às vezes o homem não, ele gosta mais, sei lá, o homem tem
às vezes é pouca coisa, mas é coisa grande, né? Diz, não, eu quero só trocar o carro. Aí quer trocar logo o carro por um negócio caro e tal. Às vezes um dos dois gosta de viajar e tudo, o outro não quer. Enfim. Então tem que adequar isso daí para dizer, ó, essa semana mesmo, eu vou dizer que a gente aqui em casa, eu e minha esposa, a gente conversa bem sobre isso, mas essa semana, ontem, a gente sentou e foi conversar sobre um ponto que estava tendo uma desconexão de expectativa, né? Uhum. Ela estava com expectativa, eu estava com outra. Chegou uma hora que a expectativa teve que dar um passo, e a gente olhou assim e disse, não, mas eu estava pensando que ia ser desse jeito. E eu estava pensando que ia ser dessa forma. Eu pensei que você tinha entendido isso. Aí ficou aquele negócio, a gente, não, peraí, vamos lá. Vamos conversar. Ó, para a gente dar esse passo, a gente tem uma limitação, que se chama renda. Né? A gente tem essa renda aqui. Então a nossa renda é limitada e a gente precisa alcançar uma determinada coisa que a gente quer. Legal. Quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Porque vai depender da nossa renda. Se a nossa renda é limitada, a gente vai ter que cortar alguma coisa para conseguir a outra coisa. Porque a gente não consegue agregar nada de hoje para amanhã da nossa renda. A gente pode, aos pouquinhos e tal, tentando mudar. Mas, basicamente, não dá. Aí foi que a gente, hoje de manhã, inclusive, o assunto, agora à tarde, na verdade, o assunto voltou em pauta e tal. E a gente não, ó, vamos por aqui e tal, acho que dá legal. Eu ajustei minha expectativa, ela ajustou um pouco a dela, a gente, opa, não, tá, entendi, entendemos, vamos em frente. Então você tem que conversar, porque senão você começa a criar problemas sérios, consumo desenfreado, voltando ao que você falou no começo da conversa. Bem importante. O consumo desenfreado é o que quebra as famílias. Sabe, assim, eu trabalho o mês inteiro, não é possível que eu não possa ter uma TV, uma assinatura digital de determinado pacote, um celular do tipo X, um plano de internet do tipo Y e tal, tal, tal. Quando você vê, você está com o seu consumo passando da sua respiração. Você não consegue. Então, assim, não é o fato de você trabalhar que você merece ou não merece. Merecer, eu não sei, eu acho que eu não mereço. Sempre que eu começo a pensar assim, mas eu mereço, eu digo, não, eu não mereço. Merecer, eu não mereço. Né? Assim, eu tenho que fazer por onde, é diferente. Mas assim, eu nasci e mereço. Não nasci e mereço, não. Então, esse consumo desenfreado é o que quebra as famílias. E consumo é uma coisa difícil de você cortar. Isso porque a gente só consome coisa boa, né? Essa questão do consumo tem muito relação, que nem você falou, com essa questão das alinhar expectativas. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem a família, mas a gente está são diferentes pessoas que estão partilhando ali a vida e tem diferentes visões de mundo, tem diferentes expectativas. Então, às vezes, uma pessoa ela é mais controlada, mas a outra não é. Não é. Ela é mais imediatista. Né? E de repente aí você tem os filhos, né? Enfim, ou envolve outras pessoas, a gente não sabe, né? Enfim, as famílias podem ter sogra morando junto, pode agregar outras pessoas. Aí você imagina que no meio dessas pessoas tem pessoas que são mais imediatistas, que consomem mais, que precisam ter aquele consumo, precisam ter aquilo agora, tem mais essa questão, e tem outras que são mais controladas. Agora, como que você arranja um equilíbrio disso se vocês não conversam, não estabelecem uma conexão? Fica muito difícil, porque a pessoa, em geral, que tem mais controle, ela vai puxar isso para falar, não, peraí. Né? E aí, enquanto que a outra vai falar, mas por que você está fazendo isso? Isso gera um baita de um estresse. E essa questão do consumo da família, ela tem um impacto muito forte, não só nesse presente, mas especialmente no futuro. Né? Com a questão do que a gente fala da sustentabilidade, né? De ser quando vem alguma coisa acontecer com aquela pessoa que é um provedor maior, ou a provedora da família. O que acontece? Você muitas vezes tem várias dívidas, porque vocês não fizeram um planejamento, por mais que tenha as pessoas controladas, às vezes tem outras pessoas que não são tanto. E para piorar, eu não sei se já aconteceu com você, de casos desse jeito, que eu sempre achei estranho, eu já conheci muitas pessoas que faziam isso, que escondem o consumo das outras. Normal. As pessoas esconderem o consumo. Teve um consumo impulsivo, e aí a pessoa toma consciência disso, ela sabe, e ela chega em casa e ela esconde. Normal, acontece. Isso aí é uma coisa que ensina a relação de confiança. Isso já mostra que você já tem uma questão que você deveria trabalhar, porque se você está escondendo, seja o que você ganha, né, tipo salário, que nem você falou um pouco mais no começo da live, seja um consumo que você está tendo, caramba,
temos aí um ponto que tem que ser trabalhado. E esse consumo, por exemplo, ele impacta. Por mais que você esteja escondendo agora, mas é só um sapatinho. Não, mas é só um joguinho que eu comprei de videogame. Não, mas é só uma roupinha, é só isso. Não, mas eu só fui ali no bar e não vou contar que eu fui, porque é só uma ida, só vou uma vez. Mas isso somado, isso corrói. E corrói, Exatamente. assim, muito grande no futuro. Já pegou essas situações são comuns aí nesse segundo? Acontece. Você estava falando aí, eu me lembrei de um caso, de um casal, que o marido ele é um pouco mais relaxado com o consumo, né? Ele consome sem problema, ele não tem problema em consumir. E já a esposa não, ela é um pouco mais comedida. E eles conversam e tal sobre isso e tudo, e eles conversam falando para mim que uma das formas que eles tiveram para ajustar isso daí foi que o cartão de crédito dele, e aí ele topou numa boa isso, ele entendeu que isso era melhor para casa, né, para casa deles. O cartão de crédito dele é um cartão de crédito no nome dela. Não é o cartão dela, é um cartão que ela tem para ele, mas é no nome dela. E ela põe um limite. Mas ele que pediu, ele disse, ponha um limite, que aí eu sei quando eu vou saber. Quando eu estourar, eu não gasto mais. Eu já sei o que eu posso gastar. Porque ele tem problemas com controle e tal, não é muito da veia dele. Mas aí ele colocou, disse, ó, me dá um limite. Quando você disser que é aqui acabou, eu tento passar no passa. E aí vai comprar no seu cartão. Mas aí, Luísa, você estava falando desse negócio de consumo, de esconder, né? E eu estava me lembrando aqui de algumas situações, e eu já vou passar para um ponto um pouquinho na frente da nossa conversa, vamos descer a família, né? Quando você junta a família com filhos, né? E o que acontece? Quando você tem filhos, também alguns pais, algumas famílias, não conversam sobre dinheiro com os filhos, eles só conversam entre si e com os filhos é assunto velado, né? Bom, isso tem também um problema, por quê? Se você não põe freios ou se você mascara a situação financeira para seus filhos, ou filho ou filha, você está gerando naquela pessoa uma expectativa falsa. Da mesma forma como o cônjuge. Você está gerando uma expectativa falsa. Então a pessoa acha que os pais dela ganham bem, porque meu pai disse que estava com dificuldade, mas comprou um tênis novo para mim, comprou um videogame, comprou não sei o que, a gente vai no restaurante, eu posso comer o que eu quiser, eu peço sorvete, peço tal. E não tem, a criança acaba que perde esse sentido, né? E quando bate, aí a criança acha que ela pertence a uma determinada faixa de renda ali. E aí, de repente, quando vem um problema em casa, a realidade se mostra cruamente para ela e diz, você não pertence a isso daqui que você pertencia. Né? A sua família ela é um pouco mais abaixo. Aquilo ali era uma cortina de fumaça, você estava em cima de uma bola de sabão e ela estourou. Tá? Então, assim, aí você começa a ficar com raiva porque você não acompanha seus amigos. Quem nunca passou por isso na adolescência, na infância, né? Assim, tá todo mundo indo e você não é todo mundo, você vai ficar em casa. Porque você não tem dinheiro para fazer uma coisa que está todo mundo fazendo. Mas quando você entende, eu tenho um amigo que ele é médico. Mas ele veio de uma família mais restrita, né? A condição financeira da família dele era mais restrita. E ele me disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse que ele morava num bairro mais periférico e todos os colegas dele da rua estudavam em escola pública. Né? E ele era o único que estudava na escola particular. Só que o que acontecia? Quando chegava nos aniversários, nas coisas, os amigos dele ganhavam presentes. E ele não ganhava presente. E aí ele um dia foi reclamar isso para os pais dele, né? E ele é o último filho, né? E aí ele foi reclamar para os pais dele. Por que ele não ganhava presente? Os pais dele foram explicar isso para ele. Disse, você é o único da sua comunidade aqui que estuda em escola particular. Porque a gente quer investir no seu futuro, porque os seus irmãos não tiveram condições. Hoje seus irmãos estão maiores, eles já ajudam dentro de casa, a gente pode pagar a sua escola. Então, mas se a gente tirar para lhe dar o presente, você vai ter que sair da escola. E a gente não quer isso. A gente quer que você estude e que você se dê bem na vida. Né? Tá aí, hoje ele é médico e tal, tudo certo. Então, assim, ele disse que naquele momento, ele disse, rapaz, naquele momento eu entendi o sentido. Por que eu não ganhava presente, mas tinha um investimento diferente?
né? Meus pais estavam me dando uma visão de futuro e tal. E aí eu passei a valorizar mais o colégio e tudo e tal, enfim. Então, assim, quando você mostra a realidade... Veja como é importante a família também ter aberto isso quando que a família foi questionada, porque existem muitos casos assim, também que a família não abre isso, né? Tipo assim, não, você fica contente com isso e isso acaba, não vai ganhar Meu presente. filho vai estudar no melhor colégio que tem na cidade, entendeu? Meu filho vai com o melhor tênis que tem. A bola do meu filho é a bola do jogador X, porque é assinada por ele, não sei o que e tal. Cara, às vezes o menino nem queria. Você dá uma bola qualquer, ele quer chutar aquele negócio. Entendeu? Ele não está preocupado se a bola tem assinatura e tal. Então, assim, a gente às vezes cria as expectativas dos nossos descendentes, né? Isso. E eu E acho que aí, conta, Genésio, é quando a família assim compartilha isso, isso tem um impacto positivo, mas existem casos em que as famílias endividadas, eu escuto muito, principalmente das pessoas que me contam, enfim, das pessoas com quem eu tenho contato, de como também tem um impacto negativo a família que negativa o dinheiro. Por exemplo, tem uma situação complicada, a criança não entende, ela só sabe que tem dívida, que tudo é caro, que dinheiro falta e que a família só fica falando: a gente podia fazer não sei o quê. Não, não pode, tem dinheiro para isso. Tá achando que dinheiro dá em árvore, não sei o quê? Então também existe o caso oposto, de que a pessoa, tipo, sim, aí a criança não entende, ou o adolescente não entende porque tudo dinheiro é ruim, não pode porque não sei o quê, mas não sabe o porquê, não consegue entender o porquê daquela situação, tipo, tudo bem, eu não pode, tudo não pode, então a criança ou o adolescente, enfim, deixa de pedir, mas ela não consegue muitas vezes conectar. E aí, essa visão também fica muito assim, será que meus pais são, tipo, pão duro, eles não querem me dar, né, porque acontece, a gente não sabe o que passa na cabeça sim, sim. das pessoas, as crianças e os adolescentes, enfim, eles têm esse sentimento, eles absorvem isso de diferentes formas. Então, assim, você tem tanto essa coisa de você envolver, de explicar como que isso é bacana, mas você tem um lado também das pessoas que abrem e explodem, né? De uma vez só, de não pode ter isso, não vou comprar porque não tem dinheiro, o dinheiro não dá em árvore, você tem que ficar feliz que estudando numa escola particular, isso seus filhos... Caramba, às vezes a criança não entende. Você tem que também ter um pouquinho de... obviamente, não é fácil, mas assim, você tem que ter um diálogo, né? Isso eu acho que é muito importante. E essa questão às vezes do consumo, né? Quando você tem filhos, você acaba meio que ditando o consumo dele. Então, às vezes, poxa, quem não quer dar o melhor, né? Às vezes Uhum. você quer dar o melhor para o seu cônjuge, quem dirá para o filho. Então, assim, você quer dar o melhor para sua família, para as pessoas que você ama. Isso é normal. Só que às vezes, quando você exagera na dose, por exemplo, vamos falar aqui de escola, né? Quando você exagera na dose da escola, você coloca ele numa escola muito alta, você acaba tirando todo um conjunto. E além Uhum. disso, tem outro problema. Você vai inserir aquela criança num contexto social que ela não vai conseguir acompanhar, né? Porque ela tem necessidade de frequentar alguns locais que os amigos vão frequentar, de usar adornos e roupas que os amigos usam, enfim. Então, às vezes é melhor você reduzir um pouquinho e dizer, ó, essa escola aqui é boa, não é a melhor, mas é boa, tá? Você vai ficar aqui, tudo, tem pessoas do nosso perfil que eu vou conseguir manter outras coisas acessórias, né? Da mesma forma, Luiz, assim, eu vou para outro ponto, sabe? Às vezes, viagem. Cara, eu já vi isso. Já vi, assim. Viagem, né? Viagem. Aí o cara diz, não, vou levar minha mulher para um hotel muito bom, né? Só que hotéis muito bons, eles têm consumos muito altos, né? Todos os serviços são caros e tal, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? O cara fica querendo manter, ou a mulher quer manter um status que não pode, sabe? Uma das coisas que eu aprendi, eu vou falar de um tema nada a ver, mas tem a ver com família, né? Com, com finanças em família. Você já prestou atenção, por exemplo, quem vai para a França? Hum. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, né? Quem vai para a França bate a foto na Torre Eiffel, né? Quem vai para o Rio de Janeiro bate a foto no Cristo Redentor, em Copacabana e tal. Vamos lá. Quanto custa bater uma foto na Torre Eiffel? Nada. Quanto custa bater uma foto na praia de Copacabana? Nada. O que é caro na viagem não é o que você vai fazer lá, é como você vai fazer, né? Então, assim, eu vou trazer para o cotidiano. Você quer sair com a sua pessoa, com o seu cônjuge, com a sua família? Qual o objetivo da saída? É você se reunir, comer um local fora e bater um papo e se divertir, ter um momento agradável? Ou você quer se mostrar para as pessoas?
Uhum. Né? Mas às vezes a gente tem vergonha de dizer assim, não, hoje é meu aniversário, eu vou para um local padrão. Mas, cara, legal, a minha família está lá comigo, meus amigos estão lá comigo. E qual o problema se é um local padrão? O que importa é o momento, entendeu? Então as pessoas perdem o motivo, elas mudam o motivo, né? A gente acaba, essa sociedade de Instagram, principalmente, né? Ela Uhum. troca muito o motivo, assim, o motivo é o outro e não eu. Porque não importa o que eu estou sentindo naquele momento, o que importa é que o outro vai pensar quando vê a minha foto. Hã? Sim. Aí sim, entendeu? Esse é que é o Uhum. problema. Então, por É, isso, eu começo a consumir mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e aí chega uma hora que você isso perde o controle. uma questão super importante. Eu gosto muito do Cerbasi, né? O Cerbasi é um Sim. grande da área e ele traz muito sobre essa questão. Ele é um dos que trabalha muito bem essa questão de família. E ele é um cara que tem grana, e ele é um cara que tá aí, sabe? Tipo, meu Deus, super conhecido. E uma das coisas que ele mais faz questão de mostrar, e ele parece ser muito sincero, assim, né? Tipo, obviamente eu não conheço ele pessoalmente, quem sabe um dia, né? Eu gosto demais Eu já dele. tive com ele pessoalmente, já abracei, já bati uma foto e tal. O tempo O livro está em algum local por aqui. Ele traz muito essa questão da família e como é importante que às vezes você passar bons momentos e se divertir e você criar relações e inclusive reforçar esses laços em família, você não precisa ter grande consumo. Então eu gosto muito quando ele mostra assim a família dele, ele com as crianças, né, os filhos dele que já estão crescendo agora, montando um quebra-cabeça junto, ou eles cozinhando, fazendo alguma coisa em conjunto, né? Obviamente você precisa de um tempo, mas as pessoas podem pensar assim, ah, mas ele tem tempo para fazer isso. Mas caramba, você não tem um final de semana, um tempo para poder ficar com a sua família, que seja num domingo, vocês fazerem alguma coisa, e isso precisa gastar necessariamente dinheiro, porque muitas Não famílias têm precisa. o hábito de fazer, associar a diversão em família com ir ao shopping, por exemplo. E aí você associa diversão a consumo. Então, quando você associa isso, né, muitas vezes, né, os filhos especialmente levam isso para a vida, né? Porque se divertir, sair, ter um momento de diversão é ir ao shopping, dizendo que ir ao shopping seja uma coisa ruim, mas quando você Não. associa isso, diversão em família, com consumo, e em geral isso está muito ligado à questão do shopping por ser um lugar seguro, tem lugar para estacionar, você pode deixar as crianças estar mais tranquilo, você cria uma conexão muito ruim, no sentido de que no momento em que você não puder ter aquele gasto, né, que é caro, você se divertir no shopping, tem comida e brinquedos e tem todas aquelas vitrines chamando a você para consumir, né? E Você você vê pessoas consumindo e você não. essas conexões são muito, muito complicadas, assim, então, de você quebrar, porque quando você cria essa rotina, especialmente com crianças e adolescentes, você fala, agora eu não posso fazer isso, a pessoa se frustra, que nem você fala, expectativa quebrada. Você fala, mas peraí, isso é nossa diversão, como assim a gente não vai ter? Então é muito importante que a família também tenha os seus momentos e isso não precisa gastar dinheiro, isso significa estar juntos. Né? Então, tem bastante gente comentando aqui, eu vou dar uma olhadinha, gente. A gente vai na conversa. Deixa eu ver aqui se teve. Enquanto você lê aí, isso que você está falando é muito interessante. A pandemia mostrou um pouco disso, né? Por exemplo, agora eu moro em Fortaleza, né? A região que eu moro é próxima a um parque, tem praia aqui próximo, tem shopping aqui próximo, enfim. E o que acontece? Com a pandemia, as pessoas acabaram não podendo, logo no começo, que foi aberto um pouquinho a circulação, não podia se aglomerar, você não pode ficar muito tempo em shopping, etc. e tal. As pessoas começaram a frequentar as praças, né? E você começa a frequentar os parques, e você começa, por exemplo, a academia fechada. Eu gosto, né? Quem me acompanha aí sabe, eu gosto de acordar às 5, 5 e pouco da manhã e vou caminhar, eu caminho uns 7, 10 quilômetros, volto, tomo um banho e vou começar a trabalhar. Cara, tem tanta gente na rua, caminhando na rua, fazendo exercício na rua. Então, tipo assim, quanto custa a rua? Nada, entendeu? A rua já está aí. É você botar um tênis, uma bermuda, uma camisa e não leva nada. Nem leva nada que é para não ter problema com assalto. Então, assim, é menos ainda. Você vai com menos coisa, é todo mundo do mesmo jeito e tá todo mundo caminhando, fazendo exercício, espairecendo, vendo a vida. Entendeu? Se você vai com seu cônjuge, com seu filho, às vezes a gente vê, às vezes eu vou com a minha esposa, e vai conversando, não tem para você conversando, voltando e vendo as coisas. Uhum. Então, essas coisas mostram que assim, o que importa é o momento e não o adorno e não o contexto.
Né? O Uhum. contexto é legal? É. Não que não seja legal para um restaurante bacana, não que não seja legal você ter uma viagem massa. Pô, isso é muito bacana. Se tiver adequado ao seu orçamento, legal, vá. Se não Sim, tá, não vá. o Matheus ele falou aqui, né? Aliás, quem não sabe, o Matheus que está aqui é o meu marido. O meu marido Ah! falou, Matheus, um abraço, Matheus. ele tá assistindo e está comentando. Ele falou aqui sobre que questão tempo é um recurso como qualquer outro, precisa ser planejado. Né? E aí tem também uma outra pessoa que falou aqui, né? Que o Matheus falou, eu concordo, e tem o professor Rafael Teixeira. Tenho que pensar nisso, só levo meu filho para o shopping. Isso é uma questão, né, que a gente estava falando, né? Você não, para se divertir, você não precisa gastar. Muitas vezes o que os filhos querem é passar um momento com você, né? Tipo assim, eu não tenho filhos, mas eu lembro de minha mãe sempre trabalhou, ficou fora o dia todo. Eu sou a mais velha, eu cuidava dos meus irmãos, assim, eu sou mais velha de 5 irmãos, eu morava com 3 deles. Então, assim, quando minha mãe chegava em casa, era aquela farra, né? Era todo mundo quatro em cima Em da mãe. cima. Porque o que a gente mais queria era passar um tempo junto, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente fazia aí, trazendo é uma coisa pessoal, obviamente. O meu padrasto uma vez tomou contato, né? Aí o meu marido é da área de jogos, né? Com RPG. Então, por Aham. exemplo, RPG, a gente começou nem com RPG tradicional, a gente começou com um livro-jogo. Então, o meu padrasto, né, na época, ele pegava o livro-jogo, abria e lia pra gente a história. E aí você tem que tomar uma decisão, por exemplo, né? Isso tudo era um livrinho, um livro, ou seja, um livro e juntava É. todo mundo lá fissurado naquela história. E cada vez um tinha que responder, porque dependendo da resposta que você dava, você ia para um direcionamento. Então era um jogo, um livro, jogo, você reunia todo mundo e que a decisão de uma pessoa impacta na história Na- como um todo. Então, assim, imagina, era um livro, nós éramos 4 crianças, mais o meu padrasto, mais a minha mãe, né, e todo mundo, mais um gato, e a gente todo mundo sentado lá naquele momento reunido, e são umas lembranças muito boas que eu tenho. Não era o momento em que eu fui no shopping, que eu fui no cinema, até tenho lembranças do cinema, mas os momentos que eu mais me recordo de família são os momentos afetivos, em que você tá realmente, você sabe que a tua mãe, o teu pai, o teu familiar tá ali com você naquele momento. E isso não custa dinheiro muitas vezes, né? Exatamente, exatamente. Sabe assim, eu já vi famílias assim tendo sérios problemas e já passei por problemas também, né? Todo mundo em casa tem problemas. Do dinheiro ser o fator determinante sobre o que vamos fazer ou não. E aí o que acontece? Às vezes você não faz nada. Vamos supor, tem gente, acontece às vezes o seguinte: eu só vou comemorar meu aniversário se eu for para local tal. Se eu não Uhum. for para local tal, eu não comemoro. Quer dizer, você saiu ou é 8 ou é 80, é uma decisão binária, né? Ou é sim ou não. Cara, para. Não, você não vai ter condições de ir, legal. Mas não é seu aniversário? O aniversário do seu filho, da pessoa que você ama, que você convive, enfim. Vai para um outro local. Sabe? Qual o problema de você estar ali e comemorando o aniversário dentro de casa? Na pandemia agora eu vi dois casos, que me chamaram muita atenção na internet. Um caso de um casal que vive super bem mesmo, assim, Uhum. bem. E foi aniversário de filho, né? E eles estavam no meio da pandemia, estava todo mundo em casa. Eles postaram a foto do aniversário. Cara, um bolinho de padaria, tá? Bolinho de padaria, velhinha, eles ao redor da mesa cantando parabéns, a criança lá feliz. Ponto. Entendeu? Depois a gente vai fazer uma viagem. E eles têm condições. Depois de fazer uma viagem, resolve isso e tal. E fizeram lá as chamadas com a família e tal. Passou. E ao outro lado, às vezes você vê pessoas frustradas porque não conseguiram fazer o aniversário na pandemia. Entendeu? Assim, porque o dinheiro não deu e tal. E aí você fica assim, diz, cara, qual é o motivo? Qual é a razão? Vai Né? arrasar. E quando a gente para pensar qual é o motivo, e aí a gente está falando de família, beleza, mas vamos passar para consumo, que foi um assunto que a gente falou no começo, né? Sim. É, Olha, só para dizer que a gente vai nos 10 minutos finais agora dar um então speed. é rápido. Só para finalizar, então, quando a gente vai para o consumo, Tá bem bacana. é, quando a gente consome uma coisa, você quer consumir alguma coisa por quê? Né? E para quê? Então, assim, vamos lá. Desde o exemplo pior, mais simples ao mais caro. Por exemplo, você quer um carro. Você quer um carro para quê? É para se Uhum. locomover?
né? Então você para se locomover, você não precisa se endividar por uma coisa que é só para te locomover. Você quer uma roupa? Tá, uma roupa tem que ser legal, mas precisa ser realmente uma roupa cara? Uma roupa de, sei lá, vamos lá, uma roupa de R$ 100, ela não te veste tanto quanto uma roupa de 2.000? Veste, entendeu? Não vai ter uma determinada símbolozinho lá e tal. Ok, o tecido muda e tudo, mas ajeita, entendeu? Você quer sair para jantar, comer uma pizza? Tem pizzas e pizzas, né? Claro, tem a mais saborosa, sem dúvida alguma e tal. Mas, gente, qual o motivo? Né? Quando a gente para pensar no motivo que nos leva a ter algo, e a gente repensa alguns consumos nossos, né? Eu quero um celular para quê? É para tirar foto, fazer selfie? Legal, mas precisa ser a câmera ultra mega telescópica? Não, gente. Sabe, celularzinho básico já tira foto de dia normal e tal. Para, entendeu? E vive uma vida tranquila. Sabe, eu acho que muito melhor você viver uma vida tranquila do que você viver uma vida chateada com o celular no bolso sem poder pagar as mensalidades, entendeu? Essa questão de ter objetivo para consumo, ela é fundamental, porque, assim, criança, eu vou estar, aliás, vou até já fazer uma propaganda aqui, no sábado, no dia 5, eu vou estar conversando só sobre educação financeira na infância com a Sabrina, que é da página O Meu Pequeno Investidor, então a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas que eu vi que a Thelma até colocou ali, a criança fica feliz quando se sente amada, acolhida, são os pais que ensinam os filhos a seguirem, serem consumistas. Mas essa questão do consumo, de ter objetivos, ela é fundamental, porque, principalmente quando é criança, é difícil ela, muitas vezes, associar. Então, inclusive, se você mesmo, né, você é adulto, não sabe diferenciar o eu preciso ou eu quero, né, porque você pode querer, mas você precisa, né, é difícil você também... Pode! Você pode, quero, preciso, pode... Né? E isso para a criança você começa a construir, mas você tem que também ter isso, porque mal bem a criança ela aprende muito também na observação, né? Ela vai ter todos os ensinamentos, né? Ela tem uma subjetividade em que ela vai absorver diferentes experiências, diferentes conhecimentos, mas a família é muito importante, né? Então essa questão de até para você mesmo, você é adulto saber, tipo, eu quero, né? Eu preciso e eu posso pagar. Porque é que nem você falou, é um celular, você precisa para quê? Ah, eu quero fazer selfies bonitas, mas então você precisa realmente de um negócio absurdamente que faz um monte de coisa, que tem... Não, tem aplicativo que ajeita as fotos hoje, não precisa... O Instagram ajeita as fotos, tá, gente? Menezes, nossa, a gente vai batendo papo e quando eu vejo, voa o tempo, assim. Se a gente deixar... Se deixar não, né? O Instagram não deixa, mas se deixar, fica aí 1h30, 2 horas tranquilo. Mas o que eu queria deixar assim de recado, Luísa, para as pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir depois, ponto 1, diálogo. Sabe? A gente tem que ter diálogo. A gente tem que ser sincero com os nossos cônjuges, com os nossos ascendentes. Às vezes a gente tem casos de pessoas que sustentam os ascendentes, né? Sim. Então tem que ser sincero com os ascendentes, com os paralelos, que são os cônjuges, e com os descendentes, né? Porque se a gente não é sincero, a falta de clareza é o que leva o grande problema financeiro nas famílias, né? Então assim, ser claro e dizer, olha, eu não vou comprar isso não é porque eu não quero, não é porque eu não gosto de você, não é porque você não mereça, não. Eu não vou, é porque eu não posso. A gente tem uma limitação hoje, a gente está passando por isso, não podemos. Pode ser que a gente se ajuste e vá, mas pode ser que um dia esse dia nunca chegue. Esse consumo está fora do nosso patamar. Então assim, entenda, não faz parte, né? Mas o que a gente tem que fazer é diálogo. Quando a gente dialoga e mostra e quebra essas, por exemplo, só para finalizar também, para não demorar muito, caso do tempo, aqui em casa, a gente tem uma planilha só de orçamento, né? E ela fica no Dropbox, aqui não vai nenhuma propaganda, mas fica na nuvem lá no Dropbox. E eu e a minha esposa, a gente tem acesso. É uma pasta que a gente tem compartilhado com as nossas coisas, eu e ela. Lá está essa planilha. Então ela vê e eu vejo. E os dois mexem. Na verdade, eu mexo mais do que ela. Mas ela vê. Eu digo assim, ó, entra aí, olha aí a conta tal. Ela olhou. Então assim, ela está vendo a situação financeira. Está lá, é o número. Então, como a gente estava conversando ontem, se a gente for acrescentar mais alguma coisa, a gente vai ter que cortar outra. E aí a gente parou, pensou e disse, não vamos cortar agora não. Então beleza, então continua. É bem Mas isso. é isso, diálogo. Diálogo resolve a vida financeira de muita gente.
Muita. Às vezes o problema não é quanto você ganha, é como você gasta. Isso aqui é o problema. Isso é fundamental. Acho que a questão é a principal. Tá faltando uns 5 minutinhos, dá pra gente... Dá pra gente amarrar, mas o que acontece? É isso que você falou, Genésio. Diálogo é a primeira lição. Então, se você quer criar ou não assim, tá pensando, não tenho um planejamento familiar, eu quero criar, a primeira coisa é diálogo. Se você não consegue nem falar sobre o assunto, como você quer planejar com a tua família? Né? Eu traria como o segundo ponto é alinhar expectativas, é ser muito realista. Nesse momento em que você se abre, né, vocês se abrem, né, porque não basta um se abrir, todo mundo tem que se abrir também e falar e mostrar essa é a situação, né? Como que a gente pode melhorar ou como que a gente pode alinhar essas expectativas e montar um planejamento que seja confortável para todos nós. E eu acho que a questão também é traçar objetivos em comuns. De repente a família quer, enquanto família, não estou dizendo para vocês excluírem a questão pessoal, que vocês têm que ter os objetivos pessoais, isso não se exclui mesmo em família, mas você tem que ter os objetivos em famílias. A gente quer fazer uma grande viagem no final do ano, uma viagem, então não precisa nem ser grande, uma viagem que vá, sei lá, para algum lugar legal para a gente poder passar. Que vai consumir um valor razoável da sua renda. E vai consumir, planeje isso. Inclusive, isso é bom, você envolver também as coisas e dizer, olha, a gente está fazendo isso por conta daquela viagem que a gente quer fazer. E realize. Porque não adianta você também só ficar e falar, não realizar. Realize. Realizar é muito importante. Isso começa a mostrar, inclusive, para a família como que isso dá potência, né? De quanto mais unidos vocês forem no mesmo objetivo, né? Vocês alcançam, vocês conseguem e tem que ser junto. Porque eu gosto de dar o exemplo da canoa, né? Já está acabando aqui, da canoa. Se cada um tiver num barco, numa canoa, remando para um lado, o barco gira, ele não sai do lugar. Agora, se o barco tiver furado... Se não virar, né? Se não virar. Às vezes vira. Fica assim, ó. Se o barco tá furado, vamos dizer que tem dívida, e só tem uma pessoa tentando tapar, tá todo mundo remando igual louco, o barco girando, e um tentando tapar o buraco enquanto tá enchendo de água o barco. Então, assim, todo mundo tem que estar alinhado, olhando para o mesmo lugar, remando para a mesma direção e resolvendo os problemas que surgem. Então, assim, é uma metáfora boba, mas que ajuda a entender esse trabalho que tem que ser em equipe e família, que nem você falou lá no começo. Não é só dividir o mesmo teto, é dividir uma vida. Né? Eu acho que isso é o mais importante, Genésio, essa contribuição aí. Caramba, tá acabando. Lembre-se, você não mora num cortiço, você mora numa casa, você tem um lar. Né? Vocês não estão dividindo conta, a gente está dividindo vida. A conta é consequência, o motivo é a vida. Então, não pense só no dinheiro. Não pense só no dinheiro. Genésio, eu queria agradecer imensamente a você. Eu que agradeço. Primeira live da minha programação aí do mês de setembro. Tem bastante live. Honra. Então, assim, eu queria agradecer imensamente você nesse 1 ano de página aqui. Muito conteúdo, muita coisa a gente tá por vir aí. E o Genésio é, tipo, a abertura da programação. Aí, você poderia ter começado melhor, mas tudo bem, foi o que deu para fazer, fui eu, né? Com essa animação, tem que abrir com essa animação pra gente vir. Então, galera, por essa participação e por topar, e por esse 1 ano aí dessa parceria, da gente tá, enfim, trocando várias figurinhas, volta e meia eu perturbo o Genésio. Com dúvidas financeiras. Genésio é ótimo, eu concordo. Eu sou muito fã do Genésio. Você, às vezes, faz uns posts muito sinceros. Faltou 1 minutinho, Genésio. Quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer quem quiser visitar a página, fique à vontade. A minha página, para quem não me conhece, é Nosso Dinheiro, tá? Tá aí no Instagram. Indo no Instagram da Luísa, você vai me achar lá também. Quem for da minha página que não conhece a Luísa, vai lá no Tem Educação Financeira, que também está lá no post, é fácil achar. E estamos à disposição. Então tá ótimo. Gente, muito obrigada mais uma vez. A live vou deixar, obviamente, no IGTV, vou deixar gravada aqui para quem quiser assistir, né, obviamente. E uma boa noite para todo mundo aí. Vamos pensar nas finanças com a família unida. Participe da programação de aniversário, tem outras palestras, hein, pessoal? Bem legal. A próxima é no sábado, Educação Financeira na infância, para crianças, hein? Vai ser bem bacana. 18 horas no sábado, dia 5. Boa noite. Isso aí. Vamos lá. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.